Olá a todos, saúdo a todos. Esse episódio é para responder as perguntas que são feitas pelos meus seguidores. Solta a primeira pergunta para mim. Baba Paulo, Exu é o diabo? Exu de verdade não é o diabo por conta do sincretismo que fizeram com ele, das características que levaram para Exu que não as pertence. Quando você interpreta uma outra cultura com o seu olhar, você começa a vestir aquela cultura com os seus adjetivos, com os seus costumes. Exu não é o diabo, Exu é o orixá da paciência, da disciplina. Ele foi sincretizado com o diabo por conta dos rituais que eram feitos nas portas das casas de axé, ou onde as pessoas da religião estavam reunidas e estavam dançando ao som dos atabaques. Imagina, 400 anos atrás, as pessoas assistirem uma reunião dessa e dançando todos de uma maneira muito quente, sendo vistos pela sociedade da época. É claro que aquilo era completamente fora do padrão. Quando você enxerga isso, você começa a dar características àquela divindade que não as pertence. É muito chato você estar em algum local e as pessoas falarem você é isso, você é aquilo, e não sabem exatamente o que você é. É essa a situação de Exu. Exu não pode ser sincretizado com o diabo, porque nós não acreditamos em diabo na nossa religião. Não acreditamos em inferno. Nossa religião, ela tem os descendentes que cultuam os antepassados. Os antepassados, seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Imagine uma religião que não tem o mal dentro dela por conta dessa ancestralidade. Nós não acreditamos no mal. Acreditamos em Deus e nas forças da natureza. Exu é uma divindade extremamente importante em todos os rituais. Exu, veja, o que define Exu dentro da religião, o que é muito interessante, tem um epítemo que a gente chama assim, um oriqui, o que caracteriza um pouco a personalidade de Exu. Exu faz o errado parecer certo e o certo parecer errado. Você fala, nossa, que frase complexa. Por que ele faz o errado parecer certo? Porque tem pessoas que mostram algo que não é o verídico, elas falam. De verdade, aquilo que elas estão falando não é o certo que elas praticam. Então ele mostra esse errado. Então aquele certo que ela está divulgando, ele mostra que é errado. E vice-versa. Ele faz o errado parecer certo. Quando uma pessoa é mal vista, é mal julgada, está sendo tratada de uma maneira não condizente com o que ela é, aí ele mostra o certo. Então, Exu é uma divindade mais próxima do ser humano em sociedade, que conhece bastante o ser humano e que ajuda a disciplinar, a corrigir os erros do indivíduo na trajetória dele. Portanto, não tem nada a ver com o diabo. E o diabo tem muito menos anos na história do que Exu, que está ligado à pré-existência, desde a vinda do homem para a Terra, para o planeta. Baba, você acredita que alguém pode fazer um trabalho contra outra pessoa? Olha, a religião dos orixás, ela prega a união, a harmonia. Ela está ligado ao movimento da natureza, está ligado à família. Não é uma religião que nós acreditamos no mal. Já não acreditamos no diabo. Jamais alguém pode usar a religião dos orixás com essa finalidade, porque na liturgia isso não cabe. Os nossos cantos, as nossas danças e as nossas oferendas estão sempre ligadas à união, a restaurar a ordem e a disciplina, que também Exu está ligado a isso, restaurar a ordem e a disciplina, instaurar a ordem no caos. Então, eu diria assim para você, a maldade de verdade é humana e a bondade e o equilíbrio é dos orixás. Não cabe isso na nossa liturgia.
Não existe dentro da religião dos orixás essa possibilidade. Dá certo essa história de trago a pessoa amada em 3 dias? Claro que não, né? Cada um tem o seu caminho. Quando você pratica a religião dos orixás, você está, inclusive, enaltecendo as melhores virtudes do indivíduo. Quando você vai fazer uma oferenda e vai fazer uma conexão com as forças da natureza, você está pedindo de verdade para te proteger dos inimigos externos, inveja, mentira, traição, fofoca, e dos inimigos internos, daquilo que você pensa muitas vezes e que não está ligado ao bem-estar do indivíduo, nem ao seu, nem ao social. Portanto, a religião dos orixás está ligada à construção de relacionamentos. Vai dar certo, sim, o amor, se você plantar o amor. Existe de verdade a lei do retorno e a lei da causa e efeito dentro da religião dos orixás, que nós acionamos muito as forças da natureza diariamente. Portanto, não se compra amor, não se compra felicidade, não se compra, como no supermercado, 1 quilo de alegria. Você conquista isso com a sua postura dentro da religião dos orixás, coerente com a liturgia. Portanto, não acreditem nisso, nunca. Babá, qual a relação do candomblé com o preconceito? Nossa, candomblé não tem preconceito nenhum. Nós acolhemos todas as pessoas que chegam dentro da casa de axé. Porque, veja bem, desde a pessoa que tenha até estudo universitário, até uma pessoa mais simples que não tem estudos, os problemas são os mesmos. Amor, família, tranquilidade, bem-estar. Nós acolhemos e recebemos todas as pessoas de maneira igual. Como diz a música da Gal Costa, seja tenente ou filho de pescador, se der presente é tudo uma coisa só. Todo mundo ali na frente de um rio, de uma lagoa, de uma festa de candomblé, fazendo uma oferenda para Oxum, para Nanã, para Inhansã, ou para qualquer divindade, ela vai receber as bênçãos de acordo com a postura dela. Não existe preconceito, e sim merecimento de você receber as coisas. Mas todos são acolhidos da mesma forma. A casa de candomblé, por exemplo, nós fazemos uma festa para uma divindade, as portas estão abertas, todas as pessoas entram. E chega na hora de servir a comida, ou almoço, ou jantar, todos fazem a fila. Não importa o grau que a pessoa tenha na sociedade, no trabalho, ou uma pessoa conhecida, famosa, ela está ali na fila com todo mundo. É todo mundo igual. Não existe preconceito. É muito interessante porque nossa casa está sempre aberta, então chegam pessoas desempregadas, pessoas bem empregadas, chegam pessoas conhecidas, famosas, e fazem a mesma fila. Isso é assim, é muito interessante na casa de axé. As pessoas ali não têm seus títulos, elas perdem os seus títulos, deixam ali porta fora. A sua fama, ali todo mundo está igual. É essa a tônica de dentro da casa de axé. E, principalmente, ela segue a regência, né, o comportamento do sacerdote, do líder, da líder que esteja naquela gestão. Na nossa casa, por exemplo, não existe isso, preconceito nenhum, sobre gênero, sobre raça, sobre nada. Tá? A pessoa está ali, ela está em busca do equilíbrio dela. Muitas vezes, saber o que ela veio fazer aqui, encontrar a utilidade dela na sociedade. Então, diga não ao preconceito. Nós não acreditamos nisso, não praticamos isso. Então, e seria uma sugestão para as pessoas. Gente, abraço, acolham as pessoas. A gente não pode ter preconceito. Não é uma coisa que cabe em sociedade. Não cabe no nosso conceito de Egbé, que é comunidade. Tem pessoas que precisam da nossa atenção. Um olhar, você pode modificar a vida de uma pessoa que está necessitada. Portanto, não pratique o preconceito. Essa palavra não constrói uma sociedade igualitária.
Essa palavra não é boa dentro de qualquer lugar onde exista crença em Deus. A próxima pergunta ela é bem interessante porque é a dúvida de muita gente. Qual a diferença entre Umbanda e Candomblé? Uau, pergunta bem interessante. As pessoas fazem muito mesmo essa pergunta. Veja, o candomblé, ele surgiu no Brasil com a mistura de vários africanos de várias regiões. Então, todos ficaram no mesmo espaço físico, no mesmo espaço geográfico. Ali surgiu, veja, o candomblé, candombile, lugar aonde os orixás vêm, se reúnem e transmitem as bênçãos, o axé, para quem está lá. Então, o candomblé, ele inclusive misturou pessoas, né? De Oxobô, por exemplo, do culto de Oxum, de Ifé, do culto de Oxalá, de várias regiões. Os descendentes começaram a aprender a cultuar todos os deuses dos anteriores. Então, o candomblé é um local onde você encontra desde Exu, que nós reunimos, né, as nossas danças, começamos em Exu e terminamos em Oxalá. De Exu até Oxalá. E algumas regiões são muito distantes umas das outras. Dentro da casa de candomblé, o quarto de Exu muitas vezes está a 15 passos do quarto de Oxalá. Cultos de regiões distintas. Isso veio para o Brasil. Nossa casa mantém a tradição dos anteriores. Foi passado de geração a geração. A Umbanda, ela é o sincretismo do candomblé com o cristianismo. Porque os africanos, para eles cultuarem as divindades, eles punham a imagem dos santos na frente. Para eles terem mais tranquilidade para cultuarem sem terem aquilo, sem serem restringidos a praticarem o seu culto. Aí você encontra, né, Santo Antônio como Ogum, muitas vezes Santo Antônio como Oxóssi, dependendo da região. E algumas divindades, como Inhansã, que tem uma história como uma guerreira, ela foi sincretizada com Santa Bárbara, que também tem uma história parecida. Porém, são dois antepassados distintos. E a Umbanda, ela faz essa conexão. Inhansã é Santa Bárbara. Então, ela cultua já com essa mistura. E é um culto bem brasileiro, a Umbanda. Muito bonito, aliás. Muito gostoso. A Umbanda tem muito da nossa história. E com essa raiz africana. E o candomblé, a proposta dele é manter a tradição. Manter exatamente como era na origem. Então é distinto. Porém, Ogum é guerreiro nos dois locais. Babá, o que é um orixá? Uau! Orixá. Várias definições sobre orixá. Eu vou pegar as que mais eu gosto, né? Muitas vezes, ori, cabeça. Chá, chefe. Orixá, o chefe da nossa cabeça, ok. Orixá também é um antepassado divinizado. Veja, São Francisco de Assis é um antepassado divinizado. O conceito de antepassado divinizado está em várias religiões. O orixá é um antepassado divinizado conectado às forças da natureza. É a diferença dos outros antepassados. Nós temos tudo que o planeta tem em igual proporção. 3/4 de líquido, 1/4 de sólido. Os rios, que são as veias, os cabelos, que são as matas. A nossa temperatura, que é o fogo geológico, as espinhas, que são os vulcões. Enfim, nós temos tudo que o planeta tem. O orixá, sendo antepassado, ele tinha uma conexão, uma ligação especial com uma força da natureza. Aí que está o diferencial. Como peso é igual massa vezes gravidade, nós estamos conectados ao planeta. Na hora que você vai para o mar, você vai mexer com 3/4 de líquido que você tem ali também, você vai evocar Iemoja, Iemanjá,
que foi um antepassado que sabia lidar com essas forças das águas do mar. Aliás, Iemanjá das águas do rio, que ela acabou no mito, ela acabou indo morar no mar com Olokun. Mas na hora que você vai ali, você vai em busca de pegar aquela energia que você está precisando. Então tem esta parte importante na religião dos orixás, que é o culto às forças da natureza. Então o orixá é um antepassado divinizado que se conectava às forças da natureza ou que tinha uma habilidade excepcional sobre algum assunto. Por exemplo, Ogum. Ogum orixá que ajudou o homem a colonizar o planeta. Ele ensinou o homem a colonizar o planeta. Ele é o grande civilizador. E Ogum é o orixá do ferro. Óbvio, ferro, ferramentas que abriam caminhos. Metalurgia, indústria, estrada de ferro, navios, aviões. Ogum está ligado a essa comunicação também. Então, é esta parte que é interessante na religião dos orixás. O escambo, a troca, a força, que na hora que você vai, você sente o retorno, que é a parte do poder da terra sobre nós. E quem consegue catalisar isso é o orixá, é esse antepassado divinizado. Esta é a definição de orixá. Perfeito. Então, todos têm orixá? Todos têm orixá. Ué, nós não temos todos os elementos da natureza? Todos nós temos um orixá. E pensando bem, alguns anos atrás eu me lembrei muito da minha Ialorixá, que eu fiz meus 14 anos de iniciado em 1984. E ela dizia assim: todos saíram de uma mulher negra. Todos saíram lá da África. Então, se a gente cultua orixá, todos têm orixá. Olha que sabedoria, que incrível. Ela passou para a outra dimensão sem receber a notícia que há muitos anos atrás, faz acho que mais de 10 anos, os cientistas isolaram as mitocôndrias da mulher e viram que a mulher mais velha realmente tinha sido da África, como o primeiro ser humano. Então, todos têm orixá nessa proporção. Conexão com as forças da natureza e o culto dos antepassados. Sendo que, se você pegar os antepassados na pré-existência, Ogum teve os descendentes dele. Então, nós temos todos eles dentro da nossa história ancestral. E os da nossa família também, sanguínea. Né? Então, todos temos orixás. Eu me lembrei de uma história muito interessante sobre orixá. O filho carnal de uma filha de santo, aliás, quando ele nasceu, a avó dele trouxe ela lá vizinha do terreiro, ela levou no terreiro e eu fiz um ritual para ele. E ele cresceu assistindo os nossos rituais. E um dia, assim, 4 anos de idade, ele pegou e foi no primário, ali no pré-primário, e pôs uma pipoca na cabeça. E as crianças queriam saber o que ele estava fazendo. Ele falou assim: eu estou fazendo uma oferenda. E aí as crianças perguntaram: mas você está fazendo por quê? Ah, porque eu estou louvando o orixá. Aí, quem é o orixá? Ah, o orixá é um santo. Aí a menina falou: ah, Nossa Senhora da Aparecida também. Aí ele disse assim: veja, quando eu estou fazendo uma oferenda para Nanã, eu sou a Nanã. Olha, uma criança de 4 anos ter essa percepção que naquele momento que ele estava tão conectado com a divindade, que ele, naquele momento, é a divindade, porque ele está recebendo aquela energia. E esse é o conceito do orixá. É a conexão nossa com o antepassado e com o planeta. E com as necessidades que a gente tem naquele momento. Você faz uma oferenda para uma divindade que você está carente daquilo que ela pode te proporcionar. Babá, como saber de quem nós somos filhos no candomblé? Saber o seu orixá é necessário que você passe por uma consulta no jogo de búzios ou no Peleifá. Agora,
eu posso te falar mais coisas a respeito disso. Por exemplo, em alguns locais, em alguns conglomerados de pessoas, numa localidade, se todos cultuam Ogum ali, a família inteira pertence a Ogum. Agora, você tem o seu orixá de cabeça. Também pode ser visto no mundo ocidental através do jogo de búzios, através do Merindel Ogum. Agora, nas tribos africanas, muitas vezes você tem apenas aquele orixá que é cultuado. Todas as pessoas pertencem àquele orixá. Né? Você vai no Palácio de Xangô, todos são de Xangô ou de Oiá, que pertence à família. Você também recebe o orixá por ancestralidade. Né? Eu me lembro, quando eu fui para a África, numa das vezes, em Abeokuta, um sacerdote de Ossan estava fazendo uma oferenda para Ogum, e ele olhou para trás e disse assim: tem alguém aqui que é da família de Ogum, que tem Ogum na família. E meu pai era de Ogum. E ali tinha umas 4 pessoas e nenhuma delas era desse orixá. E ele olhou para mim. Quer dizer, naquele momento, ele detectou a força de Ogum. Que para ele, ali, eu estou conectado ao Ogum. Então, você tem o seu orixá de cabeça que você vai ver no jogo. Mas você tem aqueles orixás também que te acompanham pela ancestralidade. Então, é bastante complexo quando você vai construir essa história espiritual do indivíduo. Quando você vai revelar para ele qual é o orixá dele. Então, no Brasil, nós temos, dependendo da nação, primeiro, segundo e terceiro santo. São 3 que você cultua. E você tem o primeiro de cabeça. O segundo e o terceiro podem ser aqueles que você herdou da sua família. Também tem as pessoas que, embora tenham um orixá, elas têm uma devoção enorme por outro orixá. Elas tendo essa devoção, elas podem se iniciar naquele orixá. E aí você vai dizer, bom, eu sou de Ogum, mas eu amo Oxum, eu também me iniciei em Oxum. Eu sou de Ogum e de Oxum. Mas você tem o teu primeiro orixá, sim, que você vai descobrir sempre através de um jogo. Babá, qual é a relação do candomblé e a filantropia? Olha, essa pergunta é muito interessante e importante, porque na casa de candomblé, onde come um, come todos. E, normalmente, Ebé, que quer dizer a comunidade, nossa, dentro de um Ebé, quando um precisa de alguma coisa e o outro tem, nós fazemos essa divisão. Isso é de maneira espontânea. Quer dizer, já no dia a dia, nós praticamos dentro da própria comunidade. Dependendo da casa e da gestão do sacerdote ou da sacerdotisa em questão, isso acontece de uma maneira mais intensa. Nas casas de candomblé que eu passei, era impressionante. A minha lorixá, essa em questão de 84, se você chegasse lá e não tivesse nada, você entrava e comia, saia com uma roupa se ela tivesse, para te dar. Isso eu aprendi e eu já fazia isso mesmo antes da religião dos orixás. É a tônica da casa de candomblé. No caso da nossa casa, eu faço isso de maneira sistemática. Pelo jogo de búzios, a maioria das vezes eu recebo cestas básicas. Eu distribuo quentinhas. Porque você alimenta os orixás, né? Você agrada os orixás alimentando os filhos deles. Dando condições da pessoa ser reconhecida. É uma das maneiras importantes de ser reconhecida. Você poder alimentar alguém que precisa. A pessoa não só recebe aquele alimento físico que ela necessita, mas aquilo também é um acolhimento, ela se sente abraçada. Então, essa filantropia na religião dos orixás é muito extensa, é muito ampla. Essa palavra é muito forte ali dentro. A pessoa se sente acolhida, ela se sente participante daquilo.
Eu faço exatamente isso. Nós temos a festa que no Brasil chama-se de Cosme e Damião, e para nós é de Ebé e Bede, que é das crianças. Eu não só faço dentro de casa e está aberta para todas as crianças, como nós distribuímos doces, brinquedos, kits escolares, comida. Isso acontece direto na religião dos orixás. É a nossa tônica, a filantropia. Em casa, realço, é maior isso. Eu vou te exemplificar o que aconteceu o ano passado no Natal e também no ano atrasado no Natal. Dia 24, né, que a gente passa com a família da gente, né, por uma tradição mesmo social. Eu subi 2 comunidades no Embu das Artes, junto com o vereador que eu gosto muito, que eu ajudo. Eu sistematicamente forneço cestas básicas e tudo que a gente faz de doação para uma ONG chamada Play do Bem. Eu passei o dia 24 distribuindo nas comunidades presentes para as crianças, em fila, assim, foi incrível, porque nós levamos brinquedos masculinos, né, para os meninos e femininos, boneca, casinha, tudo. É incrível você ver naquela comunidade aquela fila de crianças. E muitas vezes até uma criança aparece 2 vezes na fila, eu falo, você já estava aqui, você já veio aqui. Ah, é que eu vou dar para o meu irmão. Eu falo, ah, então manda seu irmão vir aqui. E também na Páscoa, os ovos de Páscoa, os doces. Eu recebo muitas vezes doações, na maior parte das vezes eu compro com o trabalho que eu faço. E eu levo também para as comunidades. E quentinhas também. É muito interessante no centro da cidade a gente levar essas quentinhas todas prontas para as pessoas. Você vê, eles vêm de cobertor. Alguma pessoa olha e fala, nossa, obrigado. Né? Várias ações sociais eu participo. Isso é do meu comportamento, mas muito embasado também na nossa liturgia religiosa. Que essa é a verdadeira conexão com os orixás e com as forças da natureza. Esse é o âmago da nossa prática. Isso que é mais bonito. Eu gosto, eu consigo fazer isso. Falando em antepassado divinizado, que é a coisa do orixá, por mais que eu seja da religião dos orixás, eu carreguei desde criança essa fé em São Francisco de Assis. Eu não pratico sincretismo. Eu sou do candomblé tradicional e da religião dos orixás. Tem uma parte africana muito forte dentro de mim também, como acontece hoje na África. Mas eu tenho esse veio muito ligado à história de São Francisco de Assis, que eu, quando era criança, vi muito essa coisa que ele fazia, esse altruísmo enorme. É uma grande identificação comigo. E eu continuo praticando. E na gestão aqui em casa vai acontecer assim sempre. E aparecem pessoas na porta de casa pedindo. Também sempre tem algo para elas. Babá, na última pergunta você falou muito sobre EB. EB está relacionado à filantropia e o que seria um EB? Não é que EBé está associado à filantropia. EBé quer dizer comunidade. EBé é uma família. Você junta várias pessoas, você forma um EBé. Um bairro tem um EBé. Então, é um grupo de pessoas. E é interessante porque eu tenho uma noção de EBé bastante apurada dentro da prática do dia a dia. EBé, ele respeita a individualidade, mas ele tem uma personalidade coletiva. O EBé, ele trabalha sempre muito homogêneo para alguma coisa. O EBé está fazendo uma festa para Ogum. Todos estamos trabalhando na sintonia de Ogum. E cada um tem a sua personalidade. Mas naquele momento, a força do EBé é mais forte. Todos estão conectados naquele objetivo. O EBé, nós vivemos o EBé dia a dia. É um grupo, é uma família, é uma associação, é uma união de pessoas. É este o conceito que norteia a comunidade. EBé também a gente chama dos espíritos amigos. EBé
está ligado ao seu duplo espiritual. É aquele que está perto de você. Eu não sei se a gente consegue fazer com que as pessoas no mundo ocidental entendam que algumas pessoas me perguntaram e falaram: Ebé pode ser seu anjo da guarda? Olha, anjo da guarda é um outro conceito, mas vamos chamar que ele acompanha o indivíduo também dessa forma. Ebé também é uma divindade. Ebé é um grupo, mas também é uma divindade que nós cultuamos. Ebé Orum é o nosso duplo em outra dimensão. Na hora que você corrige, faz a oferenda para o duplo na outra dimensão, você recebe aqui embaixo. É interessante até que tem uma música do Caetano Veloso que ele fala sobre Ileaiê. É bonito de se ver. Ileaiê, o que acontece lá em cima, né, nessa nossa visão do céu, que é outra dimensão, que é o Orum, o que acontece lá, acontece na Terra. E o Ebé, ele tem essas formas de definição. Grupo, e o grupo junto que cultua também o duplo, lá em cima, que nos ajuda a corrigir o nosso caminho. O Ebé também acontece na festa de Ibede, que no Brasil chama-se Cosme e Damião, onde estão as crianças juntos. São os espíritos amigos. Então aquela alegria está ligada a Ibede, que está ligado a Ebé, que é o grupo. Nós conectamos tudo, vamos sempre ligando uma coisa a outra dentro da religião dos orixás. Babá, explique sobre a indumentária. Indumentária na religião dos orixás. Veja, eu vou dar exemplo de uma divindade. No momento onde a gente faz uma festa para Ogum, que é o orixá que civilizou o homem na Terra. Ogum é o dono do ferro, das ferramentas. Ogum, ele tem uma história, o mito sempre serve para explicar o que o antepassado viveu e o que ele vai nos ajudar a corrigir agora ou a conquistar. Ele está ligado ao Mariô, também aquela palmeira, Mariô, que é o dendezeiro. Você veste o Ogum na hora que ele está em transe, na hora que ele está incorporado no corpo de alguém, de um elegum que a gente chama. Ele sai dançando para abençoar as pessoas com facão, mas aquele facão não é um facão para ele brigar com alguém, é o facão que luta contra a negatividade, é aquele facão que abre os caminhos. A indumentária do orixá, ela está sempre conectada a uma característica dele. E Ogum é o orixá que abre o caminho. Na hora que você vai, por exemplo, vestir um orixá como Inhansã, que é a dona dos raios, que é a dona do vento, que está ligada ao fogo, muitas vezes ela sai, inclusive, carregando fogo. A indumentária, ela faz parte da característica do orixá. Essa é a importância. Na hora que um orixá, por exemplo, na hora que um Ogum pegar aquele facão, puser perto da sua cabeça de uma maneira muito estudada, muito delicada, nunca vai machucar a pessoa. Ele está abrindo seus caminhos, ajudando a abrir sua mente. A indumentária é uma ferramenta nos dois sentidos, tanto ferramenta como ferramenta de utilidade para o indivíduo, que ajuda ele a resolver os seus problemas. Cortar ali a negatividade, abrir os caminhos que estão muitas vezes fechados, dar uma direção para o indivíduo onde ele tem que ir. Esta é a importância da indumentária. Ogum, muitas vezes, você vê em algumas casas ele usar uma peitaça, que chama. Então, é uma couraça aqui ou de ferro ou de latão pintada da cor do orixá, para que defenda da negatividade, defenda dos ataques, defenda da traição, também defenda das emboscadas, defenda do roubo. Não só o roubo físico, também como o roubo de energia. A indumentária, ela explica toda a característica do orixá e o que ele pode trazer para a gente.
Baba, na última pergunta você falou sobre incorporar e entrar em transe. Existe alguma diferença entre incorporar e entrar em transe? São sinônimos, né? Mais ou menos. Porque a gente escuta muitas vezes a pessoa falar, fulano está incorporado. E as pessoas podem estar incorporadas muitas vezes de antepassados, de espíritos, de orixás também. Eu entendo bastante a palavra em transe, nós usamos muito dentro da religião dos orixás. O sentido parece assim implícito, que o incorporado ele é mais genérico. Em transe é quando ele está manifestado com o orixá, de maneira consciente ou não, porque aquela divindade, quando ela incorpora o indivíduo, né, quando o indivíduo entra em transe, ele perde as características dele e absorve as características do orixá. Por mais que ele esteja consciente ali tem uma outra força regendo para que ele possa distribuir o axé para as pessoas que estão ali, para que ele possa proteger as pessoas que estão ali. Então, a questão do transe é a conexão maior que o indivíduo manifestado tem com a sua divindade, com o seu antepassado divinizado. E usando a força do planeta. Um transe, normalmente, a pessoa, se ela não está de sapato, obviamente ela vai tirar o sapato, para ela estar conectada ao planeta. Visto que os orixás são conectados às forças da natureza. É ali que você vai reenergizar o indivíduo que você vai abençoar. E o transe, ele faz essa conexão. Ele tá a força da natureza sendo transmitida para os participantes através do corpo da pessoa que está manifestada. Então, o transe na religião dos orixás é muito importante para nós. Essa palavra nós usamos muito dentro da casa de axé. Incorporado, a gente usa menos, embora elas sejam quase sinônimas, mas acredito que usa-se mais para o mundo ocidental, se a pessoa está incorporada. Baba, você poderia explicar sobre um ritual? Ritual. Nossa, ritual é o que a gente faz o dia inteiro. Nós temos os rituais na nossa vida, né? Você levanta, algumas pessoas rezam, outras pessoas agradecem a natureza, outras pessoas vão direto e escovam os dentes. Cada um tem seu ritual. Na casa de axé, o ritual nós praticamos por tradição. Por exemplo, um ritual, Ipadê de Exu, Padê de Exu. Por que nós fazemos na casa o ritual do Padê? Porque Exu é a divindade que, como eu já falei antes, ele faz o certo parecer errado, o errado parecer certo. Ele troca o negativo pelo positivo. Na hora que você faz o ritual do Padê, que você reúne oferendas que estão ligadas à energia dessa divindade, dentro da casa, você está despachando na rua a negatividade que está ali dentro do grupo do Ebé, tanto interna de cada um, quanto externa, do que recebe dos outros, jogando para fora, para que não entre na casa na hora que nós estamos fazendo uma celebração, uma festa, que nós não sejamos pegos de surpresa com coisas que nós não esperamos dentro de uma celebração. O ritual é importante porque ele é que nos conecta, quando não manifestados em transe, com o orixá, com a divindade em questão, que você está fazendo a oferenda. Exu é o prioritário na religião dos orixás, porque como ele conhece muito a natureza humana, conhece tudo do indivíduo, é o orixá mais próximo dele, ele consegue retirar isso e despachar na rua, com a disciplina dele. Ele é o fiscalizador dos rituais. Ritual
é tudo que você faz ligado ao orixá. Na hora que você vai amassar as folhas e fazer um banho para descarregar uma pessoa, é um ritual. Na hora que você vai oferecer as sementes para os orixás para poder consultar o caminho que tem que seguir, é um ritual. Todo ato litúrgico na religião dos orixás é um ritual. Tem vários rituais que eu já participei, alguns que deixam a gente bastante envolvidos e uns que marcam a vida da gente, né? Eu vou para a África há décadas e já vi muitas coisas acontecerem lá. Tem rituais lindíssimos, como tem rituais aqui também, que são compatíveis no terreiro de Egungun, onde os espíritos se manifestam, e aí já são os espíritos antepassados familiares, e que cultuavam os orixás, que levantam panos, e que ali você vê a materialização, algumas roupas. Na África também você vê muito isso. Né? Esses rituais que é onde o antepassado está se conectando à força familiar dele para transmitir o sucesso que ele teve para a vida das pessoas que estão ali. Esses rituais marcam muito. A gente faz rituais na época de junho agora, a fogueira de Xangô. São rituais muito interessantes, porque o fogo, ele queima a negatividade, ele queima o mal, mas ele também aquece para te proteger. E ele também traz a luminosidade para você achar o caminho. Então, na hora que você faz um ritual ligado ao fogo, você vê algumas divindades, inclusive, que ali no corpo do indivíduo, elas pisam em brasas, elas põem a mão no fogo, elas abençoam as pessoas com fogo para que justamente, durante aquele ritual, elas queimem o que não serve mais na vida delas. Babá, você falou na última pergunta sobre o fogo e sobre as brasas. Você pode explicar um pouco sobre os elementos usados? Ok. Elementos são elementos minerais, vegetais. Vamos lá. Nós usamos tudo o que nós conhecemos que existe em cima da terra. No momento em que você faz uma oferenda, um ritual, que você põe o feijão simboliza multiplicidade. Na hora que você vai ali oferecer um feijão preto para Ogum, que no Brasil também foi feito, né? Eles adaptaram no passado e fizeram a feijoada para Ogum. Você está pedindo multiplicidade de quê? De proteção, de abertura de caminho, de sorte, de força, solução de problemas. Isso é o feijão. Aí você usa a cebola. Poxa vida, que simbologia tem a cebola? A cebola, você vê ali uma pessoa cozinhando, ela está chorando ali na cebola. Não dá para comer essa cebola crua. Quando ela entra na comida, nós pedimos que cada uma daquelas rodas da cebola, que é uma fase de evolução, é um tempo que a cebola demorou para ter aquilo, cada uma daquelas fases simbolize uma fase da nossa vida. E que se houve choro ou vai acontecer choro, que passe rapidamente. Então a gente espetala aquela cebola dentro da comida para tornar-se agradável. Então a tristeza, o choro vai ser transformado num tempero gostoso, que vai estar harmonizado na comida. Assim você faz. Por exemplo, feijão fradinho. Quando você quebra o feijão fradinho e faz o acarajé, você está pedindo que você se misture, se você se homogeneize com o bem e com a proteção. Ali você está fazendo o acarajé para oferecer para Oiá ou para Oxum, pedindo a Oiá que leve a negatividade que exista das suas gerações anteriores, que quebre os pactos com os anteriores, assim como o Ebé, como o Egungun, na hora que você vai fazer oferenda. Todos os elementos, eles têm uma importância dentro da comida. O sal, por exemplo. O sal você usa para dar sabor à comida. Então, onde o sal chega, ele traz o sabor.
traz uma coisa gostosa. Mas também aonde o sal está, as coisas não estragam. Na hora que você usa o sal, você pede que suas qualidades não estraguem. Com os ataques que a gente recebe, com as decepções do dia a dia. Porque o sal chega na carne, a carne não apodrece mais, a carne fica seca. A carne seca, ela fica anos, ela não apodrece. E então o sal, ele simboliza isso, a preservação do que você tem de bom. A pureza está sendo resguardada. Cada um dos elementos, ele entra ali numa composição, por isso que a oferenda é importante, que ela está com vários elementos que vão catalisar a força daquele orixá para passar para o indivíduo. Porque o orixá não precisa comer. Você põe um símbolo ali na frente dele para que você louve o antepassado, que ele seja lembrado. Na hora que você canta e dança, você está contando a história dele, como ele conseguiu resolver algum problema. E naquele momento você ingere a comida. Tá? Então você vê muitas vezes, né? Vou contar um caso que acontece muito no terreiro, né? Aliás, talvez até essa pessoa escute esse podcast, de mulheres muitas vezes que não conseguem engravidar. Aí elas vão no terreiro, né? Como teve essa pessoa que já tinha uma idade bastante avançada e fez muitos tratamentos e não conseguiu engravidar. E naquele momento, nós fizemos uma oferenda para Oxum. Oxum é a deusa do amor, da família, dos filhos. E ela fez aquela oferenda. Quer dizer, uma pessoa que nem tinha ligação com a religião dos orixás, ela comeu a comida do Oxum. Fez a oferenda do Oxum. Houve um transe de uma pessoa incorporada em Oxum que ali abençoou, alinhavou tudo para ela. Ela saiu de lá, 3 meses depois ela estava grávida. Ela ligou para a gente, assim, ela falou, olha, eu tenho mais de 40 anos, eu estou tentando há 14 anos engravidar. E ali ela conseguiu. O que é essa conexão? São os elementos da natureza. A nossa conexão com o planeta, o que nós estamos usando ali para catalisar a energia que aquela divindade pode trazer para aquela pessoa que está ali precisando daquela força. Então, ela corrige, ela ajuda o caminho da pessoa. Babá, vi que você está com algumas guias. Queria que você explicasse um pouco sobre elas, sobre as guias de Ogum também. Eu estou com uma guia hoje de Ogum. Então, volto novamente a dizer que tudo que eu coletei de experiência e tudo que eu escutei dos meus mais antigos para mim durante toda a minha trajetória é que formaram esses conceitos que eu estou verbalizando hoje para que as pessoas entendam exatamente o que acontece dentro da casa de Axé. Um esclarecimento para as pessoas. Este fio de orixá, essa guia de orixá, ela tem a cor azul, que é a cor do Ogum. A conexão com Ogum. Ele é um amuleto e ele também simboliza um cordão umbilical com aquela divindade. E ele tem todos esses poderes especiais, porque ele passa esse fio por todos os rituais que nós fazemos para aquela divindade. Primeiro ele é construído ali no pé, na frente do assentamento de Ogum, para mostrar a conexão. Aquele cordão umbilical que você está fazendo com aquela força do planeta. Imagina Mãe Terra. Mãe que a gente imagina que a gente está na barriga dela e nós somos alimentados por esse cordão umbilical. Você constrói ele ali. Usa depois as folhas sagradas, que são do orixá Ogum. Canta, louva, chama os antepassados para isso. Lava este fio junto com as folhas de Ogum. Faz todas as oferendas de Ogum. Toca os atabaques para as pessoas dançarem. Sempre haverá uma pessoa que vai entrar em transe daquele orixá, que vem ali também abençoa este fio. Então ele é, além de tudo, um grande amuleto para o indivíduo, que quando
chega qualquer negatividade, qualquer coisa que não seja positiva na vida da pessoa que está usando, aquilo funciona como um espelho. O fio do orixá é muito interessante, né? Porque tem pessoas que vão no terreiro, até ontem mesmo nós fizemos os rituais na nossa casa e uma das filhas de santo não tinha um fio de Oxum. E eu, durante o ritual todinho, tirei dentro do assentamento do Oxum, que já estava sacralizado muito, e pus bati na cabeça dela, né? Abençoando, pus no pescoço dela. É uma das filhas de santo que nunca tinha incorporado essa energia, nunca tinha entrado em transe. Ali você vê, ela começou a desfalecer. Quer dizer, ela entrou em conexão naquele momento com a força da Oxum que ela estava recebendo. Certamente, ali, ela estava precisando de algo. E como acontece isso ali dentro? É difícil verbalizar, mas você está tão envolvido naquela engrenagem da troca de forças do planeta, com a gente, com as comidas, com os rituais, com as ervas, com as folhas, que na hora que você vai fazer, você está movido pelaquela divindade. É muito interessante que a gente diz assim, com o passar de muitos anos, a gente que recebe essa força do orixá, vai entrando menos em transe, mas o orixá está muito mais próximo da gente. Então, algumas vezes você toma uma atitude, passa para alguém algo que ela está necessitando naquele momento, ela nem verbalizou, e nem você, por conta dessa prática feita há muitos anos, e essa conexão. Eu me lembro também, eu vou contar um caso, que essa pessoa também vai se lembrar bem. Tem uma filha de santo minha que estava nesse dia, foi no dia 2 de fevereiro, no dia de Iemanjá. Nós fomos fazer a oferenda em Salvador. Fui com alguns filhos de santo meu e ela trouxe uma amiga. Ela está desempregada, ela está há 3 anos procurando emprego, não tem nada, que blá, blá. Aquela conexão na hora. Eu peguei um fio de Iemanjá, que a gente ia fazer a entrega no mar, né? Sacralizar o fio. Pus ela ajoelhada ali, lavei a cabeça dela com a água do mar, cantei, evoquei a força de Iemanjá com as oferendas que a gente estava ali, com as flores, né, com o balaio, e pus o fio na cabeça dela. Aí essa minha filha, que até teve a semana passada comigo, ela falou, babá, no outro dia, numa época, porque era do dia 1º para o dia 2, a gente estava fazendo nessa virada da noite. Dia 2, que está basicamente tudo fechado em Salvador, ela recebeu um telefonema de uma repartição do Estado, chamando ela numa ficha que ela tinha feito há 2 anos anteriores. Então, são coisas assim que nós presenciamos quando a gente está bastante envolvido na religião dos orixás. E até hoje aí ela está empregada, né? Nós estamos encerrando aqui o episódio, agradecendo a todos vocês que fizeram essas perguntas. Espero que eu tenha conseguido chegar até vocês dando as respostas. Curtam, compartilhem, levem para os seus amigos e façam outras perguntas. Eu vou responder no próximo episódio. Compartilhe com seu amigo, divulgue, é importante. Conhecimento é uma forma da gente conseguir realizar nossas coisas. Conhecimento também é poder. Axé.